amados irmãos e irmãs, uma alegria, um privilégio estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a nossa lição de número 9, a soberania de Deus em meio às crises. O nosso texto áureo encontra-se em Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E a nossa verdade aplicada deste domingo diz assim: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. E nós destacamos aqui esta palavra perseverar, a importância de nós perseverarmos na fé durante todos os eventos que venham a ocorrer na nossa vida, todas as situações que venham a ocorrer na nossa vida, precisamos perseverar. Haverá tempos de bonanças, de alegria, haverá tempos também de angústias, de lutas, de tribulações, e nós somos vencedores em todas essas situações por Cristo Jesus. Ele já venceu por nós. Glórias a Deus. Amados irmãos, nós veremos nessa lição logo aqui na nossa introdução, e a nossa introdução nos diz assim: o livro de Esther nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nesta lição aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos nossa confiança em Deus. Note que ele, logo aqui na nossa introdução, ele diz que aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação. E nós vemos nessa lição que os judeus, eles estavam aflitos, estavam sendo perseguidos. E com relação a isso, nós observamos o seguinte: por que os judeus são tão perseguidos? Nós também poderemos nos perguntar por que somente a perseguição a este povo não basta, mas há sempre uma nação lutando ferozmente para riscá-lo do mapa. Essa é uma outra questão. Digamos assim, não basta apenas persegui-lo, mas eles querem apenas, além de persegui-lo, dizimá-lo. Essa é a verdade. O que faz a história dos hebreus tão peculiar a este povo tão especial, povo escolhido pelo Senhor. E nós veremos aqui, Israel foi muitas vezes perseguido violentamente, quase dizimado, quase riscado realmente. Por fim, ele retornou à sua terra depois de quase 2000 anos de história. Nós entendemos, amados irmãos, que somente a título de exemplo, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, conquistada 44 vezes. Mesmo assim, reconquistada pela última vez há 51 anos atrás. Isso porque, logo após a declaração do Estado de Israel em 1948, ela caiu em controle jordaniano e somente na Guerra dos 6 Dias, que eclodiu em 5 de julho de 1967, sua parte oriental foi novamente anexada como pertencente a Israel. E tal observação, ela nos dá um vislumbre da grandeza de Deus, como Deus se preocupa com esse povo, como Ele cuida deste povo.
e o que há na história do povo de Israel. Há algo que precisa ser aprendido, compartilhado com todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. Nenhum dos propósitos divinos podem ser impedidos. Está lá em Jó 42, versículo 2. Deus ele tem um propósito com esta nação, com o povo de Israel. E nessa lição nós vamos ver a história de Esther. E vamos ver aqui, logo no tópico 1, a importância da paz na nossa vida. E o nosso comentarista, Bispo Abner, ele diz assim: o discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus como resultado da sua confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui no 1.1, família, nosso refúgio, nossa paz. E ele diz aqui o seguinte: a paz se vive quando existe uma integração mútua entre pais e filhos. E diz mais, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esther eram resultados da confiança em Deus, sem questionar, transmitida por seu primo Mardoqueu. Então nós vamos ver a importância da paz neste primeiro tópico aqui. No 1.2, é no lar que se aprende a viver e construir a paz. E no 1.3, não existe algo mais valioso do que a paz. Já no tópico 2, nós vamos ver aqui as crises vêm para roubar o nosso sono. A crise chegou, e agora? E nós vamos ver neste tópico 2 que, apesar das crises nestes dias tão cheios de incertezas, precisamos manter a serenidade e a nossa confiança em Deus. E no tópico 3, os segredos para vencer as crises. E nós vamos ver aqui como vencer o medo, enxergar o triunfo. E no 3.3, nosso socorro vem do alto. E veremos neste tópico 3 que em meio às crises o Senhor prometeu que nos ajudará a superar todos os obstáculos e a derrotar todos os nossos inimigos. A soberania de Deus é notória e dele vem a nossa salvação. E ele conclui então esta lição dizendo o seguinte: a palavra crise se tornou comum em nossos dias. A mídia, as mídias e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser pandemia. Esse é o assunto do momento. Doenças e etc. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir os seus propósitos na vida dos seus servos, os filhos de Deus. Que o Senhor continue falando conosco, usando cada um dos professores nessa lição que com certeza trará ensinamentos para a nossa vida e para os dias atuais que estamos vivendo. Vamos orar, pedir ao Senhor que ilumine cada um dos nossos professores e que fale poderosamente aos nossos corações. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais esta rica oportunidade de estar aqui para estudarmos, meditarmos na Tua Santa Palavra. Usa cada um dos professores e obrigado por esta oportunidade. É no nome de Jesus que nós oramos, rogando as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente, que você tenha saúde física, mental, emocional e saúde espiritual. A paz do Senhor. Paz do Senhor, amados. O tópico 1 da nossa lição de hoje tem por título
Satanás quer roubar a nossa paz. Nós estamos estudando a história de Esther, uma judia pobre que chegou à condição de rainha no maior império já existente no mundo, o Império dos Persas. E aqui nesse primeiro item, diz assim o comentarista: a palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e de desesperança. O discípulo de Cristo desfruta paz com Deus, como resultado de sua confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo. Porém, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui como ele usou Ramã para roubar a paz do povo judeu. Então, essa introdução desse primeiro tópico nos lembra que o povo judeu, exilado agora sob o governo dos persas, enfrenta grande oposição de Ramã. E quando nós estudamos essa história, nós percebemos que na busca da verdadeira paz, nós nos deparamos com a singularidade da verdade bíblica. Só alcança paz quem tem a certeza que desfruta de um perfeito relacionamento com seu Criador. Sem esse relacionamento com o Senhor, a pessoa anda vagueando pelas propostas deste mundo, sem contudo jamais alcançar o que procura. Quando pensamos na vida de cada um dos personagens deste livro, nós vamos identificando com clareza aqueles que experimentam a paz que somente Deus concede. E então, nós vamos poder ver que ainda que em meio à grande tribulação, aquele que alcançou a paz de Deus consegue manter o ânimo e a esperança da vitória. Bem, o 1.1 fala de que família é nosso refúgio e é a nossa paz. Diz assim o comentarista: Mardoqueu e Esther eram felizes mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Mesmo Esther estando no palácio entre centenas de moças virgens, esperando a decisão do rei para saber quem seria a nova rainha. Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias dela. Importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor a sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Os pais de Esther haviam morrido e eles haviam deixado para Mardoqueu a responsabilidade de conduzir a sua criação. Em Esther, no capítulo 2, no versículo 11, nós lemos que passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Mardoqueu era a única família de Esther, o primo que a criou e se fez seu pai. Não havia como impedir que ela fosse levada para o palácio. Era um edito real que todas as moças virgens da cidade de Suzã fossem recolhidas ao palácio real, virgens e belas. E Esther tinha essas duas características que estavam sendo exigidas. Ele não havia como impedir que ela fosse levada para o palácio, mas ele havia como estar lá, velando por ela mesmo que à distância. E é isso que as famílias fazem. As famílias amam, as famílias cuidam, as famílias protegem e estão lá na hora que você precisa deles. Veja que viver em meio a um povo pagão tem um preço a se pagar. O decreto divino de que os judeus não deveriam se misturar com o povo da terra através de casamento misto era uma regra muito difícil de ser observada, principalmente para o povo da diáspora, o povo que estava longe da sua terra. E isso era algo bem presente na mentalidade dos judeus, até mesmo antes que a lei fosse promulgada.
Nós lemos lá em Gênesis 28:1 que Isaac chamou a Jacó, o abençoou e ordenou e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. E nós vamos ver essa ordenança sendo repetida na linhagem dos patriarcas e depois através dos sacerdotes e profetas. Todavia, a situação de Hadassah se apresentou de um modo inusitado. Mardoqueu entendeu e expressou o seu pensamento nessas palavras. Ele entendia que isso não estava certo e que não deveria ser assim. Mas ele diz: quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, se não foi para um momento como este que ela foi levada para o harém das mulheres do rei? Quem sabe, se Deus não tinha um plano em tudo isso? E a história vai nos provar que verdadeiramente Deus tinha um plano. Porque Deus tem seus planos e a providência divina pode parecer incompreensível, mas embora invisível, ela permanece invencível. Uma vez que a trajetória de vida deles os levou àquela difícil encruzilhada, era preciso crer que Deus tem os seus planos e sabe como trabalha. Mas o que fazer quando tudo parece contrário? Mardoqueu não podia impedir que ela fosse levada, mas ele fez tudo para estar por perto. Por quê? Porque como família nós devemos fazer tudo para continuarmos juntos. Como família, nós devemos orar juntos. Como família, nós devemos jejuar juntos. Como família, nós devemos confiar juntos. Como família, nós lutamos juntos as nossas batalhas, seja elas quais forem. Como família, nós apoiamos uns aos outros. E se algum dos membros da família veio com defeito de fabricação, ainda assim não abandonamos, não espezinhamos, não desprezamos, mas cremos que Deus é poderoso para efetuar uma transformação. Isso é ser família. Mardoqueu era a família de Esther, e ainda que não pudesse ultrapassar aquelas portas, ele acreditou na educação que lhe proporcionou. Ele acreditava no Deus que ele servia, e ele ficaria ali, porque o seu lugar é onde ela estivesse. 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que o exemplo de Mardoqueu fale alto em nossos dias e que nós possamos dispensar o mesmo zelo, a mesma atenção, o mesmo cuidado aos membros da nossa família. 1.2: é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua dos pais com os filhos. Já se buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia era respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esther eram resultados da confiança em Deus sem questionar, que lhe foi transmitida por seu primo Mardoqueu. Bem, aos pais é dada a responsabilidade de respaldar todo o procedimento e instruções que fornecem aos seus filhos na palavra de Deus. É responsabilidade dos pais dar aos filhos uma criação que os prepare para uma vida que seja do agrado do Senhor. Isso pode ser observado nas palavras de Paulo em Efésios 6,4, em Colossenses 3,21, em inúmeras passagens do Antigo Testamento. Nós vamos entendendo
que é necessário que os pais dediquem suas vidas aos filhos com amor compassivo, com bondade, com humildade, com mansidão e com paciência. A educação é um processo contínuo que se desenvolve uma vida inteira, independentemente do ambiente e das circunstâncias. Mas certamente as instruções recebidas no lar, bem como todo aporte emocional e espiritual advindo dos pais, hão de acompanhar uma pessoa independente da sua idade por toda a vida. É a família, e não a igreja ou a escola dominical, que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais no ensino dos seus filhos, mas a essência da educação cristã dos filhos consiste nisso. Os pais investirem, voltarem-se para o coração dos seus filhos, a fim de levar o coração dos seus filhos ao coração do Salvador. Lucas 1,17 diz: irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. O título desse item é No Lar que se aprende a viver e construir a paz, nos leva a pensar que o oposto também é verdadeiro. Então, nós precisamos nos empenhar em construir a paz e aprender a viver segundo os mandamentos divinos. Isaías 54:13 afirma: todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. É uma promessa bíblica, e nisso nós cremos, mas para isso nós precisamos trabalhar. Deus irá fazer a parte dele, cabe-nos fazer a nossa. E as exigências para os servos de Deus continuam a mesma. 1 Timóteo 3,4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Provérbios 22,6, educa a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for grande, quando envelhecer, não se desviará dele. Eclesiastes 6,4, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. 1.3. Não existe algo mais valioso que a paz. E aqui diz assim: vivemos dias que tanto se fala sobre estresse, fome, pandemia, depressão e síndrome do pânico. Há, porém, algo precioso que não devemos esquecer. Nas belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está abrigada no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. É importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse trecho de Filipenses 4:7 é o único no Novo Testamento onde a expressão paz de Deus aparece. É atribuída a Deus porque Ele é a sua fonte originária
E é uma paz de qualidade espiritual que nos é concedida divinamente da parte do Espírito Santo. Não teremos acesso a essa paz se não for através do Santo Espírito. A paz, fruto do Espírito, está fora da nossa capacidade de entendimento. Ela é o prazer inefável da tranquilidade e da serenidade que só o Senhor dá. Mas só alcança esta paz quem desfruta de um verdadeiro relacionamento com Deus. Todavia, a paz fruto do Espírito diz respeito também a algo mais sublime e mais duradouro que é aquela paz que conhecemos como tranquilidade, serenidade, confiança e descanso. Jesus Cristo é o príncipe da paz no que tange a nossa reconciliação com Deus. O pecado nos condenou à destruição e à morte, mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário, nos legou a vida e o nosso retorno a Deus. E por isso o salvo encontra paz em Cristo. Nós lemos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 16, que há rodas que giram dentro de outras rodas, dentro do mecanismo do governo de Deus. Isso nos diz que Deus se servirá de uma variedade infinda de agentes para realizar os seus propósitos, que são muitas vezes incompreensíveis. Por não saber o porquê de tudo isso, por exemplo, que nos sobreveio, o porquê dessa pandemia, o porquê desses efeitos colaterais da pandemia que atingem a todos de uma ou outra maneira, nós nos perguntamos: como viver em paz diante de um cenário como esse? E então, nós voltamos os nossos olhos para o Salmo 29:11, que diz: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Deus conhece nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos melhor do que nós mesmos. E esse é o algo precioso que nós não devemos esquecer, que diz o título desse item 1.3. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso realmente é muito precioso. Como servos do Deus vivo, nós fomos convidados para confiar plenamente nele, mesmo em meio a situações desesperadoras. Veja a história dos hebreus, nesse momento crítico da sua história, ali na cidadela de Suzã, a capital da Pérsia. A Bíblia traz uma mensagem de esperança, que permanece mesmo quando os propósitos vão perdendo fôlego, e que se mantém viva, mesmo contra toda a esperança humana. O que os judeus poderiam esperar depois de um edito do rei, que havia liberado a qualquer um que pudesse, que quisesse, que os enfrentasse, que os matasse e que ficasse com seus bens? O que eles podiam esperar? Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Salmo 39:7. Aguardo no Senhor, a minha alma aguarda e espera na Sua palavra. Salmo 135. Essa esperança não nos deixará envergonhados, pois nosso Deus é o mesmo, não mudou. Ele é milagroso, Ele abre caminhos, Ele cumpre promessas, Ele é luz nas trevas e nunca nos desamparará. Assim é o nosso Deus. Nisso nós precisamos prosseguir, acreditando, mesmo quando tudo está parecendo seguir em contrário. Esperança é a dimensão da fé que vê como possível a realização daquilo que se pede e que se deseja.
Assim é o crente que encontra paz com Deus. Ela, a esperança do crente, é como nascer do sol a cada dia. A escuridão da noite traz medo, traz preocupação. E quem teme a noite espera ansioso pela chegada do amanhecer. Esperamos o sol raiar, porque com ele vem um novo dia. Assim é a esperança. Mesmo atravessando a noite escura da alma, nós sabemos que um novo dia vai nascer. Toda situação aflitiva vai passar. A dificuldade vai passar, já está passando. E com esse novo dia, toda treva será dissipada e a angústia da espera terá fim. Mesmo em meio à situação catastrófica que os israelitas estavam vivendo naquele momento tão crítico, e esse livro de Esther está na Bíblia para poder registrar esse momento, para nos contar esta história. Lá no livro de Esther, no capítulo 8, no verso 16, diz que mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, porque Deus providenciou o escape. Nisso cremos, nisso esperamos, e a nossa esperança não nos deixará envergonhados. Esse foi o tópico 1 da nossa lição, e nós esperamos que vocês continuem refletindo sobre este assunto. Ainda que Satanás tente roubar a nossa paz, aquele que nos concedeu é poderoso também para nos manter até nos momentos de maior aflição. Amém? Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar seguimento à lição 9, que fala sobre a soberania de Deus em meio às crises. Antes de dar início ao tópico 2 e seguir a nossa lição, eu quero fazer uma leitura no livro do profeta Abacuque 3:17, que é a oração de Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa confiança no Senhor provedor, que é falada aqui no livro do profeta Abacuque, ensina-nos, ao invés de olhar para a provisão, olhar para o provedor, aquele que é soberano, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. O tópico 2 da nossa lição: se incomoda é porque você brilha. Existe um ditado que é bem conhecido, que fala em que árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. E, verdadeiramente, esse tópico 2 vai falar a respeito daquele que brilha, mas não no sentido negativo de brilhar como o mundo quer brilhar, mas brilhar como astros, que a palavra de Deus nos recomenda, que nós devemos ser como astros. O livro de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a Pérsia e trazem diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu neste vasto império. Após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas, este conflito se deu com a permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar livre à terra de Israel. Contudo, nem todos os judeus retornaram à sua terra,
alguns preferiram permanecer nas diversas cidades do Império Persa. Estes judeus que fizeram esta opção desenvolveram as suas atividades comerciais por todo o império e contavam com a proteção do rei, mas nem todos se agradaram disso. Então, decidiram permanecer e ficar naquele lugar, mesmo tendo a possibilidade de sair do lugar do seu cativeiro. Existem algumas atitudes que nós não compreendemos muitas das vezes. Pessoas que têm a oportunidade são libertas e, ao invés de sair da terra do seu cativeiro, querem ficar ali e recomeçar e reconquistar. Mas tem determinados momentos que Deus nos manda sair, conforme ele falou com o próprio Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Algumas vezes nós não entendemos, mas Deus provê meios para as pessoas saírem do local do seu cativeiro e elas não aceitam. Não estou dizendo que elas acostumam, mas elas só conseguem ver saída para recomeçar naquele lugar em que elas estão. A Bíblia nos ensina lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, a ele glória na igreja. É importante sempre estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mas é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que é o nosso caminho, é Ele que nos dá as instruções, não somente para irmos para o céu, mas para nós darmos os passos. Lembremos de Moisés, quando falou com o Senhor: não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Moisés estava ali mostrando uma total dependência do Senhor e um desejo de caminhar com a segurança da presença do nosso Deus. No tópico 2.1, as crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos, a prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão, a unção de Davi importunava sua esposa Mical, as profecias de Jeremias eram vistas como desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplos para citarmos. No livro de Esther, vemos um homem por nome chamado Amã, que, por meio de uma lei, irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Este decreto irá tirar o sono do povo de Deus. É interessante, irmãos, que aqui neste caso haveria um pagamento para a execução da maldade. E muitas vezes as pessoas praticam o mal e a recompensa delas, para elas, é apenas ver a desgraça, ver a tragédia na vida do outro. Não recebem nem recompensa financeira. Acontece muito isso. E, infelizmente, tem pessoas que são crentes, que aplaudem a derrota do outro, que aplaudem o fracasso do outro, que desejam o mal do seu próximo. Jesus, ele foi tão perfeito que ele não somente cumpriu a lei, mas ele excedeu aquilo que
a lei determinava. Jesus nos mandou amar os nossos inimigos. Então, nós precisamos de entender que nós precisamos de estar sempre voltados, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e nós estamos focados no Senhor, porque sempre vai ter alguém que vai se levantar e às vezes vai até ser oferecida a ele uma recompensa para prejudicar, para atrapalhar, mas quando nós falamos da obra do Senhor e de um servo do Senhor, a perseguição implacável, ela não é uma perseguição contra a sua vida, ela não é uma perseguição contra você, não é uma perseguição contra o dirigente, contra o líder, contra o servo de Deus. Ela se torna uma perseguição contra o próprio Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele toma sobre si todas as nossas dores, como Ele fez, tomou sobre si. Tanto é um exemplo disso, quando Saulo, a caminho de Tarso, indo para executar o seu maior projeto de massacre de cristãos, a Bíblia nos diz que quando Saulo caiu ao chão, que ele perdeu a sua visão, ele logo pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor responde para ele. O Senhor não disse para Saulo: eu sou o Senhor dos cristãos que você persegue. Olha bem o que o Senhor Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então toda perseguição, toda ação implacável de inimigos contra a vida daqueles que são servos do Senhor, sobretudo daqueles que estão trabalhando contra o Senhor, quem trabalha contra a igreja, a liderança, o pastor, ele está trabalhando contra o próprio Deus, porque nós estamos aqui como instrumentos do Senhor, como servos do Senhor, como cooperador de Deus, trabalhando para o dono da obra. Nenhum de nós pode dizer que é dono da obra. Nós somos cooperadores do dono, servos do dono. E é por isso que nós temos a nossa confiança no Senhor. Quando alguém nos persegue, quando alguém faz maledicência, quando alguém começa a murmurar a respeito da obra do Senhor, não está fazendo contra nós. E você quer ver alguém começar a tirar pedra em você, é você começar a brilhar como astro. Porque o adversário vai seduzir alguém para tirar pedra em você. Mas você tem um escudo, e esse escudo é o próprio Deus, é aquele que é o seu refúgio, é aquele que é a sua fortaleza, é aquele que é o seu socorro bem presente na angústia. Se nós pudermos olhar, vamos ver que em tempos atuais nós estamos vivendo uma perseguição implacável contra a igreja. Nós precisamos de descansar no Senhor e saber que todas as vezes que nós somos perseguidos, a Bíblia nos diz que nós somos bem-aventurados. Eclesiastes 8:11 nos alerta, do 11 ao 13. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente voltado a praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e se prolongue os seus dias, eu sei que bem sucede aos que temerem diante de Deus. Então, temer o Senhor, obedecer o Senhor, é a garantia da proteção do nosso Deus. Quando nós falamos aqui a respeito de o povo judeu estava agora com a possibilidade
de sair e se libertar, houve uma decisão tomada, induzida por Amã, para que o rei baixasse um decreto que iria prejudicar, não somente matar uma pessoa, mas vários judeus e ainda saquear. Houve a possibilidade de sair e muitos deles, conforme nós lemos no tópico 2 aqui, decidiram ficar. Eu me lembro aqui da história da síndrome do elefante indiano. O que é a síndrome do elefante indiano? Os domadores, o que eles fazem? Eles pegam o elefante quando ainda pequeno, amarram uma corda forte no seu pé e coloca aquela corda amarrada numa árvore. E no intuito de se libertar, daquela corda, se desprender daquela corda forte, aquele elefante pequeno, ele começa a se debater e puxar, mas a resistência da árvore, do local onde ele está armado, e da corda, o impede de escapar. Ele fica ali por longo período, até que ele vai crescendo, e ele coloca na sua mente de que ele está preso àquela corda e que ele não é mais capaz de se libertar. Depois de certo tempo, o domador ou o dono daquele elefante coloca uma corda pequena, amarra ele num pau pouco resistente, e aquela corda, o elefante, pensando que não pode verdadeiramente se libertar daquela corda, ele fica preso com uma corda frágil e num lugar pouco resistente também, mas ele nem tenta se soltar, porque já foi introduzido na mente dele de que ele está preso por uma corda resistente num lugar que ele não é capaz de se libertar. Isso é chamado da síndrome do elefante indiano. Quantas das vezes Deus dá a oportunidade à pessoa de se libertar de tantos males, de tantas situações, e a pessoa, mesmo estando dentro da igreja, servindo ao Senhor, como membro da igreja, ele não consegue se libertar das coisas às quais ele foi presa no passado. Essa pessoa estava presa no passado. Parece que há uma síndrome maligna que aprisiona a pessoa ao seu passado e ele não consegue se libertar. Mas há poder no nome de Jesus que é capaz de libertar o homem. O tema dessa lição, o título dessa lição, a soberania de Deus em meio às crises. 2.2. A crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante dele. Este posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes para o povo de Deus, judeu. Movido pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos. Assim como qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Vejamos que nós não estamos passando um momento semelhante a esse. Nós estamos vivendo um momento de crise, onde, passando por uma pandemia, o maior inimigo da igreja, da sociedade, nesse momento, em termos de enfermidade, seria o coronavírus, mas se tornaram os governantes, se tornaram inimigos da igreja, fazendo imposições descabidas, exigências totalmente sem fundamentação científica,
E muitas dessas decisões, elas são arquitetadas e planejadas no inferno contra a Igreja de Cristo. Mas o título desta lição é a soberania de Deus em meio à crise, em meio ao caos, em meio à crise, em meio à escassez, em meio à dificuldade. Deus continua sendo provedor, Deus continua sendo escape, Deus continua dando estratégia para o seu povo, para a sua igreja. Essa crise vai passar, mas nós servimos a um Deus que Ele é eternamente soberano. Olha bem, na revista do professor está escrito: impressiona o caminho tomado por alguns cristãos na hora da crise. Em meio às adversidades, muitos perdem a força para lutar. Sejamos justos. Jesus disse que passaríamos por crises, mas deveríamos permanecer nele. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que fazer com a adversidade? Alguns se encolhem, alguns reclamam, alguns exacerbam as suas queixas, alguns viram as costas para Deus. Mas todo momento Deus ele é soberano para operar, mas sobretudo no momento da escassez, no momento do caos, no momento da adversidade, quando não há mais escape, quando não há mais saída à vista para o homem, Deus ele provê. A Bíblia nos ensina que ele abre porta e ninguém pode fechar, ele fecha a porta que ninguém pode abrir. Afinal de contas, ele é a porta. Eu quero dizer para os irmãos que no momento da adversidade muitas pessoas se esconderam, muitas pessoas se amedrontam, muitas pessoas abandonam Jesus, muitas pessoas se decepcionam, mas a adversidade é o momento mais oportuno para nós voltarmos para o Senhor. Deus, ele está muito mais próximo, a graça de Deus, do chão aonde o homem com o rosto no pó se humilha ao Senhor, do que em qualquer palco, do que em qualquer lugar onde alguém queira brilhar. O brilho que o autor fala aqui nesse tópico é o brilho como astro, que a Bíblia nos diz que nós temos que brilhar como astros. 2.3. A crise chegou e agora? A mãe estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com essas provocações. 1 Pedro 4,12. Temos que ter em mente que quando os Amãs se levantam, é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro do seu servo. O objetivo de Satanás para destruir Mardoqueu, para que ele não tivesse sucesso em libertar o seu povo do extermínio. Este judeu nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa jornada cristã. Nessa pandemia, muitos agiram inspirados pelo maligno. O coronavírus perdeu o lugar do inimigo da sociedade, do inimigo da igreja, e ele deu lugar à igreja. Os governantes em muitos lugares substituíram o coronavírus como inimigo pela igreja e entenderam que esse era um momento oportuno para enfraquecer a igreja, para amedrontar a igreja, para impedir a igreja.
mas nós servimos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E operando Deus, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? 4 lições, 4 verdades para seguirmos. Na hora da crise, confia em Deus. Deus é o nosso socorro bem presente nas adversidades. Não deixe que o medo te domine e descanse em Deus. Agindo assim, veremos que aquele que se levantar contra você se levantará contra o próprio Deus. Na revista do professor, olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Lamentações 1:20. Jeremias reconhece que penetrou um sentimento de morte nele. O que nós precisamos de ter certeza que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías 43:13 está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso é o Senhor que está dizendo. Eu quero fazer uns poucos comentários aqui a respeito desse tópico 2, sobretudo do tópico 2.1, que ele fala: se você se incomoda, é porque brilha. Você pode ter certeza absoluta que se você estiver brilhando como astro, o inferno vai se incomodar com as suas atitudes. Mas se você for um crente que não faz a diferença nesse mundo, o diabo vai deixar você bem tranquilo para você ficar como está. Mas aqueles que servem ao Senhor, eles incomodam o inferno, porque um crente fiel, temente a Deus, um crente obediente à palavra de Deus, um crente que ele anda em obediência com a sua liderança, com seu pastor, com seu dirigente, ele incomoda o inferno, porque ao invés de se fazer um cabo de guerra, uma força contra a outra, um para um lado, outro para o outro, se ele faz a força numa mesma direção, a vitória ela é garantida. Quando se faz uma força contrária, em determinado momento pode haver ruptura, e essa ruptura ela é sempre traumática. Mas quando nós estamos caminhando para o mesmo lado, nós estamos puxando essa corda para o mesmo lado, e não se faz um cabo de guerra, nós estamos caminhando rumo ao céu para a vitória plena da Igreja de Cristo. Quando João Batista ele começou a anunciar no deserto e batizar, ele batizou Jesus Cristo. E quando, com o passar do tempo, Jesus Cristo instruindo as pessoas, elas eram levadas ao batismo. A Bíblia nos ensina que houve uma questão, eu vou ler aqui em João 3, a Bíblia nos ensina que houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Olha bem, foram fazer uma provocação para João Batista. Você batizou Jesus? Agora, as suas fileiras, João,
elas estão diminuindo. Poucas pessoas ou ninguém está querendo mais batizar com você, porque todas as pessoas estão indo atrás dele. Olha como o brilho incomoda. Só que João tinha uma visão do céu. João era aquele que não somente foi enviado para preparar o caminho, mas ele era servo, um servo verdadeiro. E não houve nenhum prejuízo e nenhum desejo de João Batista de ser maior do que aquele que veio sobre todas as coisas. Quando deram essa informação para João Batista, ao invés dele se irritar, ele fez o contrário. João disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. E aí João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos nós. Olha que maravilha, João Batista nos ensinando. Todas as vezes que alguém brilhar, todas as vezes que alguém alcançar, você deve comemorar a vitória do seu próximo. Tem muitas pessoas que não somente não se alegram com a vitória, com a conquista do seu próximo, do seu irmão, mas eles trabalham contra o crescimento do seu próximo, como a vitória do seu próximo. E essa luta, ela é uma luta que o fim é derrota. Todos aqueles que lutam contra a causa do Senhor, todos aqueles que lutam contra a igreja de Cristo, a derrota é o destino final. E o interessante é que Jesus Cristo depois deu um testemunho de João Batista que não se ouviu ele falar de ninguém. Olha bem, João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A informação que vocês estão trazendo para mim, ela é perfeita. Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é vindo do céu, ele é o Filho de Deus. Agora, olha o testemunho que Jesus Cristo deu de João Batista. Mateus 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Eita glória! É o próprio Cristo dando testemunho de João Batista. Que Deus possa ter essa mesma visão de nós, quando o nosso irmão, quando a nossa liderança, quando o nosso próximo tiver qualquer conquista, qualquer vitória, e nós possamos comemorar a vitória do nosso irmão como se fosse a nossa própria vitória, porque há poder no nome de Jesus para que todos nós sejamos não somente vencedores, mas mais do que vencedores. E saiba de uma coisa: se você está incomodando o inferno, prossiga, você está no caminho certo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos agora para o tópico 3 com o nosso querido pastor Emílio Carlos. Deus abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Bem-vindo à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição número 9, a soberania de Deus em meio às crises. Vamos comentar sobre o tópico 3 e depois fazer uma breve conclusão. Para entendermos a soberania de Deus, nós vamos abordar, ver como Deus é grande, como Deus é soberano, e depois nós vamos ver Deus agindo nas crises.
o soberano Deus do universo. Deus é soberano a todo o universo, aqui a galáxia, aqui a Terra, todos os planetas girando em torno do Sol, e Deus é o soberano de todo este universo. Tão grande e poderoso é o nosso Deus, Ele é soberano, e aqui a Terra, numa distância equivalente ao Sol, ela faz o seu movimento. Então Deus é soberano a todo este movimento, o Deus que nós servimos. Aqui a Terra, nós olhamos para a Terra, aqui a África, a Ásia, a Europa e a América, e o nosso soberano Deus rege todas as coisas. Aqui bem no centro do mundo, mais provavelmente o lugar onde foi o Jardim do Éden, e também o lugar onde o Salvador do mundo veio para salvar a humanidade. Deus é soberano e zeloso para com isto. E você pode estar perguntando, e nós aqui da América? Aqui os continentes estão mais próximos, e nós aqui das Américas? O ser humano foi expandindo aqui do Jardim do Éden, e aqui em cima existe aqui no polo, existe um lugar chamado Estreito de Bering. Aqui o ser humano foi passando, descendo para o Alasca, e desceu para a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Agora vamos ver o outro lado para nós nos entendermos e também entender como Deus soberano rege tudo isso aí. Assim, viramos o outro lado, o ser humano foi se expandindo a partir do Éden para a África, para a Ásia, e chegando aqui na Sibéria, no Estreito de Bering. Ele passa para o Alasca, América do Norte, e vem vindo até a América do Sul, Brasil. Aqui está Juiz de Fora, Avenida Brasil 740, a igreja que ama você, não tem como errar. E assim o nosso Deus soberano rege todo este mundo. E esta meia-lua que aqui está, os historiadores chamam de crescente fértil. Nessa parte desse crescente fértil aconteceram muitos fatos que estão relatados na Bíblia. Quando nós lemos o primeiro livro de Reis, o primeiro livro de Crônicas, o primeiro livro de Samuel, o segundo de Crônicas, nós vemos como Deus agiu aqui nos impérios que povoaram este lugar, que dominaram este lugar. Deus mostrando que Ele é soberano. Assim, esta meia-lua aqui é chamada de crescente fértil. Por quê? Porque aqui está o rio Tigres e Eufrates, muito fértil. Aqui a terra prometida, muito fértil. Aqui o Nilo, o rio Nilo, muito fértil. Então, aquelas histórias que nós lemos na Bíblia, de um reino lutando contra o outro, é para tomar posse deste crescente fértil, desta lua crescente aqui, desta região que aqui está. E aqui nós já vemos a África e já vemos a Pérsia, e é o nosso assunto de hoje, que é o reinado ali da Pérsia. Esta meia-lua crescente, nós estudamos domingo passado sobre a Síria. Houve época que cada império dominou este lugar. Houve época que o Egito mandava, houve época que foi a Síria, houve época que foi a Babilônia, houve época que foi a Pérsia. E assim nós vamos estudando a história, e hoje vamos estudar a história da libertação do povo judeu do domínio persa, fazendo com que eles voltassem para a terra prometida, porque Deus tinha um propósito. Assim, olhando agora para o reino da Pérsia, nesse crescente fértil, aqui nós estamos vendo a Pérsia, estamos vendo Suzã, a capital da Pérsia, onde estava a Esther e o Mardoqueu, ou Mardokai. E Deus fez de uma menina órfã, de pai, de mãe, escrava, fez dela a rainha deste império, para dar libertação ao povo de Israel. Este é o nosso assunto de hoje. Então, o Império Persa, muito forte na época,
O Império Persa ainda tem fortalezas ainda que marca a história dos persas. Os persas ficaram famosos porque eles criaram um sistema de correio que era o mais rápido daquela época. Era através de um cavalo e do cavaleiro. A cada 25 quilômetros havia um posto, e o cavaleiro, levando a mensagem do rei, ele chegava no outro posto, encontrava um cavaleiro e um cavalo descansado, passava a mensagem para ele, e ele continuava mais 25 quilômetros. Chegando no outro posto, já tinha um outro cavaleiro descansado, ele pregava a correspondência e levava. Assim a mensagem do imperador da Pérsia chegava até em lugares muito distantes, e era isto que o Amã queria fazer: enviar correspondência para todas as províncias para exterminar os judeus. Mas Deus, que é soberano, entrou na história, e este correio foi usado para levar a mensagem de salvação para os judeus. Assim, olhando para a história, o povo estava cativo na Pérsia. Os imperadores Sírio, Dário e Assuero foram favoráveis à volta deles para a terra. O Zorobabel voltou em primeiro com uma comitiva e ele construiu o templo. Depois voltou o Esdras e instituiu o culto, o louvor, a adoração. Ele era sacerdote. E depois foi o Neemias que construiu os muros de Jerusalém em Jerusalém. Entre essas duas histórias de Esdras e Neemias aconteceu a história do livro de Esther. Enquanto eles estavam agindo lá na terra prometida, Esther estava intercedendo lá na Pérsia. Deus a levantou para isso. Uma história muito importante. Então, depois do livro de Esdras, acontece aqui os fatos do livro de Esther, e depois Neemias na construção dos muros de Jerusalém. Olha que coisa interessante do livro de Esther. Após o cativeiro, a restauração de Israel estava acontecendo. Em meio aos trabalhos de Esdras e Neemias em Jerusalém, uma história se escreveu na Pérsia, uma história para ser lembrada. Isto que nós estamos fazendo hoje na escola bíblica dominical. O livro de Esther é um livro histórico que relata o grande livramento dado por Deus ao povo judeu na Pérsia. Destaca a soberania e o cuidado de Deus para com o seu povo. Estamos estudando sobre a soberania e o cuidado de Deus para com o seu povo. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro, a sua presença é certa. A gente vê Deus no livro de Esther o tempo todo agindo, e nós vamos ver nessa história, nessa escola bíblica dominical. Então, o livro de Esther, uma jovem judia órfã que se tornou rainha de um império, para que Deus, através dela, intercedesse e a salvação viesse para o povo judeu e eles voltassem para a sua terra. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus é soberano, Deus domina, Deus rege todas as coisas. A soberania de Deus se encontra em 4 áreas da vida: a natureza, e nós já vimos os planetas, já vimos toda a natureza está sob o seu controle, a história está sob o seu controle, as nossas vidas estão sob o seu controle, e os nossos planos estão sob o seu controle. Tudo está debaixo da soberania do Senhor nosso Deus. A vida do homem está inteiramente sob a soberania de Deus. Olha o que está escrito em Daniel. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes.
Colocamos esse versículo para lembrar: Ele muda os tempos e as horas, Ele remove reis e estabelece reis. Ele está nesse plano soberano até destes reinados. Por isso o povo de Israel voltou para a terra prometida. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Assim, o quando indica tempo, momento, circunstância, que é o que nós chamamos de tempo cronos, é o tempo do relógio, é o tempo cronológico, é um tempo material. Mas Deus está num tempo kairos, Ele está acima do tempo cronológico, Ele está acima de tudo, Ele está num tempo que revela a sua vontade e fala conosco no seu tempo kairos, no tempo oportuno, na melhor hora. Deus age no seu tempo kairos, Deus está acima, Ele é soberano. Assim, o nosso tempo cronos perfeito traz o kairos de Deus para a nossa vida. Se nós estamos no nosso tempo cronológico, se nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, o tempo kairos de Deus acontece para nós. Isto que a palavra quer nos ensinar a cada dia. Kairos, o tempo de Deus, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. O tempo de Deus é agora, Ele quer fazer maravilhas nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o tempo kairos, é o tempo favorável, é o tempo de Deus, é o tempo da salvação. Tópico 3, o segredo para vencer as crises. Tem um segredo para vencer as crises. O livro de Esther, o livro gira em torno da providência de Deus com o seu povo. É a história de uma jovem simples do povo que se tornou rainha, pela providência divina para salvar o seu povo. Pela providência divina, com um propósito: salvar o seu povo. Quando parece que está tudo perdido, tenha certeza, resta uma esperança. Deus abomina o arrogante e exalta o humilde. Deus abomina o arrogante e exalta o humilde. Ainda que ache que tudo esteja perdido, resta uma esperança. Deus, Ele é a nossa esperança. Notamos no livro de Esther que o Senhor abate os arrogantes e ampara com as suas graças aquele que tem espírito humilde. Diz assim a carta de Pedro: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mão de Deus no sofrimento que os outros nos causam. Isso nós vamos ver no livro de Esther. A mão de Deus agindo ali. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que, para transformarmos crises em vitória, devemos enxergar a graça de Deus nos sustentando de maneira especial a cada dia. A graça de Deus nos sustentando de maneira especial a cada dia. Olha que interessante. Sabe por que nada te derruba? Porque quem te sustenta é Deus. Porque quem te sustenta é Deus. 3.1. Vencer o medo. Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Esther, no momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei se ele determinasse. Ela enfrentou esta situação, só poderia chegar até o rei se ele determinasse, mas ela tomou a decisão de ir depois de uma série de providências. Primeiro, Esther é coroada rainha por um propósito de Deus para salvar um povo. O rei persa, nomeando Esther como rainha, ilustra como Deus
pode mudar o coração dos ímpios para que eles cumpram os seus propósitos. Deus usa até o ímpio para realizar os seus propósitos. Esther tinha agora condições de ajudar o seu próprio povo, o que se tornou necessário 5 anos mais tarde. Deus usou as decisões espontâneas das pessoas envolvidas para proteger o seu povo. Assim, o retorno do cativeiro estava nos planos de um Deus soberano, a promessa da vinda do Messias. Havia inúmeras promessas que o Messias ia nascer lá em Israel, na terra prometida, mas o povo estava lá no cativeiro. Mas havia, pela soberania de Deus, que o povo ia retornar para que o Messias nascesse lá. O próprio Daniel, na época da Babilônia, profetizou: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Tudo aquilo estava acontecendo no livro de Esther, toda aquela história, porque Deus queria trazer de volta o povo de Israel, para que ali nascesse o Messias. Na soberania de Deus, Deus estava vendo o Messias, tinha um propósito. Não perca a essência do propósito. Deus tem plano, Deus tem propósito, Deus tem objetivos. Não perca a essência do propósito. Esther no palácio de Assuero, a crise chega para o povo de Deus. A crise chegou e agora? Ela estava no palácio e agora a crise chegou. E quem é a Esther? 8 passos da rainha Esther para a vitória: sabedoria, dedicação, firmeza, obediência, fidelidade, humildade, santidade e fé. Isso são características da rainha Esther que Deus usou para salvar um povo. Esther não sabe o que fazer, a crise chegou. Esther não sabe o que fazer. Todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. E ela quer saber o que fazer. Mardoqueu disse a Esther: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fosses elevado à rainha? Ele disse: se tu calares, de uma outra parte vai vir socorro. Ele estava falando de Deus, da providência de Deus, e ele está voltando para ela atenção, dizendo: por esta conjuntura, por esse momento, você está aí como rainha. A vitória vem de Deus. Deus tem um plano em sua vida, ainda que você não consiga compreendê-lo inteiramente. Confie no Senhor. Deus tem um plano na sua vida. Esther responde a Mardoqueu: todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim durante 3 dias, e eu, as minhas moças, e assim jejuaremos. Ela pediu que todo o povo judeu jejuasse, e ela e os funcionários todos que estavam com ela iam jejuar também. O clamor de Mardoqueu: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo e clamor. Ele foi buscar, foi jejuar, e também não só ele e a Esther, mas todo o povo que estava lá em Suzã, na Pérsia, todo o povo judeu caiu em jejum, em oração, em consagração, em humilhação perante o Senhor, e a resposta veio. A Esther sabia: todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior
interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E depois de jejuar e orar, a Ester mandou dizer a Mardoqueu. Ester responde a Mardoqueu: eu irei ter com o rei. Ester 4:16. Eu irei ter com o rei. Com toda a sabedoria, depois de toda a consagração, todo o povo, ela disse: eu irei ter com o rei. E ela, a rainha Ester, e o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. O socorro de Deus para livrar o seu povo, a providência divina. O rei ia ouvir o pedido de Ester em favor do seu povo, em favor do clamor que ela estava fazendo em favor do seu povo, para que voltasse, fosse liberto das perseguições do Amã, para que eles voltassem para a terra prometida, para que lá nascesse o Messias. Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Foco, atitude, determinação. Foco, atitude, determinação. Esther nos faz ver que, quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. E assim como Esther, um exemplo de coragem e sabedoria. Um exemplo de coragem e sabedoria. E de tanto insistir, orar e acreditar, Deus abençoou. É isso que acontece no nosso dia a dia. De tanto insistir, orar e acreditar, Deus abençoa. Então, de oração em oração, a gente vai vencendo em nome de Jesus. De oração em oração, a gente vai vencendo. 3.2, enxergar o triunfo. Mardoqueu conta tudo para Esther. Ele não está no palácio, mas manda sempre as mensagens para ela. Mardoqueu lhe faz saber tudo o que lhe tinha sucedido. Ele deixava a Esther informada. E que bom que a Esther ouvia os conselhos do Mardoqueu. Que bom que ela ouvia os conselhos do Mardoqueu. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13:13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real para exterminar os judeus, se vestiu de pano de saco e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Entretanto, Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo. Povo de Deus, vencendo guerras, vencendo os dias maus. O livro de Esther tem como propósito mostrar-nos os caminhos da providência de Deus em favor dos seus escolhidos. Neste livro nós vemos isso o tempo todo. O socorro de Deus para livrar o seu povo. Isaías disse assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Assim, consagrando e orando, vamos vivendo, vencendo, vencendo e vencendo. Consagrando e orando, vamos vivendo, vencendo, vencendo e vencendo em nome de Jesus. No momento certo, Mardoqueu foi honrado. Ao descobrir a trama de Amã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com um traje real. É assim que Deus faz no momento da crise: abate o soberbo e exalta o humilde.
O que aconteceu naquela época? O rei perdeu o sono, pediu que trouxesse o livro e foram ler as histórias da Pérsia, e estava escrito que o rei teve um grande livramento. E ele perguntou: quem é que trouxe esse grande livramento? Mardoqueu. Ele disse: então nós temos que honrar um homem como esse, Mardoqueu. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu, Mardoqueu. E Mardoqueu foi honrado na Pérsia, em Suzã, por ter dado um grande livramento ao rei. Já estava começando a acontecer a vitória do povo de Deus. E quem era Mardoqueu? O intercessor dos judeus. Suas características: era prudente, era abnegado, era fiel a Deus, cuidadoso, e sua intercessão, orava, intercedia. Esther e Mordecai recebem os bens e as posições reais de Amã. O inimigo passou para eles. 3.3, o nosso socorro vem do alto. A atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Esther cumpriu o seu propósito, debaixo do jejum e oração em favor do seu povo. Esther, rainha fiel a Deus e disposta a morrer pela sua fé e pelo seu povo. Que cumpramos os propósitos divinos em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correm risco de morte eterna. Nós temos propósito, Deus tem propósito conosco: abençoar os que sofrem e falar da salvação através de Jesus Cristo, livrar as pessoas e indicá-las e mostrá-las o caminho da verdadeira salvação. Poder divino para propósito divino. Atos 1:8. Poder divino para propósito divino. Fomos chamados por Deus para um santo propósito: ganhar almas para Jesus. Elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista aqui olhava para os montes e via os ídolos, mas ele disse: elevo os meus olhos para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor, vem do alto. O meu socorro vem de Deus. Assim, terminando, fazendo a nossa conclusão, no tópico 1 nós estudamos: Satanás quer roubar a nossa paz. Família é o nosso refúgio, a nossa paz. É no lar que se aprende a viver em paz. Não existe algo mais valioso do que a paz. Nós estudamos isso no tópico 1. E veja bem, uma família feliz é seu porto de abrigo, o refúgio onde você se encontra e fica em paz. Família é o abrigo que permanece em pé, mesmo diante das mais fortes tempestades. Ainda no tópico 1, existe algo mais importante e valioso nesta vida, que vale mais que qualquer diamante ou ouro. O nome é paz, no espírito e na alma. Vale mais do que diamante e ouro. No tópico 2 nós estudamos: se incomoda é porque você brilha. As crises vêm roubar o nosso sono. A crise chega para o povo de Deus. A crise chegou, e agora? Isso nós estudamos no tópico 2. E veja que interessante: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A crise chega para o povo de Deus. A glória
de Deus é revelada ao povo em meio à crise. Jeremias escreveu: o propósito de Deus que visa o bem do seu povo passa pela crise, que conduz ao triunfo. E no tópico 3 acabamos de estudar os segredos para vencer as crises, vencer o medo, enxergar o triunfo, e o nosso socorro vem do alto. Em meio à crise não podemos desesperar, nem nos entristecer. Precisamos orar e confiar no Deus de toda a provisão. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Graças, porém, a Deus, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Conclusão: a palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser pandemia, doenças, e falam de uma série de crises. A preocupação vê o problema, mas a fé vê Deus. Conclusão ainda: diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida dos seus filhos. A soberania de Deus em meio às crises. Nós vimos isto na história de Mardoqueu e de Esther lá na Pérsia. E o rei tirou o anel do dedo de Amã e deu a Mardoqueu e o fez primeiro-ministro em lugar de Amã. Agora a história mudou. Mardoqueu tem o anel do rei e a Esther tem a coroa. E a história do povo judeu mudou completamente. E por causa dessa vitória que Deus deu ao povo judeu, foi instituída a festa do Purim. Purim vem da palavra sorte. Amã tinha lançado sorte para ver qual dia queria exterminar os judeus, mas Deus virou e transformou. Então foi instituído um feriado judaico que comemora a salvação dos judeus que estavam na Pérsia, do plano de Amã para exterminá-los no antigo Império Persa, tal como está escrito no livro de Esther. Então aquele dia que foi lançado sorte para derrotar os judeus, foi transformado num momento de comemoração. Quem é de Deus não tem sorte, tem promessa. Nós temos promessas. Então a festa do Purim é a celebração da vida. E os judeus celebram até hoje a vida. É o dia de celebração da vida. E para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Esther 8:16. Mas a Bíblia nos diz ainda: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mais do que ser liberto humanamente, fisicamente, é alcançar esta salvação divina eterna na presença do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.